Olá, amigos. Que a paz e a graça de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje nós iniciaremos uma nova lição. Hoje, sábado 5 de março, a lição 11, ela tem como título Jesus, autor e consumador da fé. O livro de Hebreus, nos seus capítulos 11 e 12, ele é tremendamente importante, pois nele os cristãos são desafiados a correrem e avançarem em fé e realizar a vontade e o querer do grandioso Deus que criou o universo, sem desanimar. Saibam, que a nossa vida assim cristã é uma corrida assim em um alvo, que nós temos muitos desafios assim pela frente, mostrando que nós devemos manter um foco, ou seja, um rumo. E ao nosso redor, junto conosco, estão muitos anjos, mostrando que Deus nos ama e que esses anjos estão torcendo por nós, para que nós sejamos vencedores, vitoriosos, e que nós possamos chegar até as mansões celestiais pela nossa fé em Jesus Cristo. E o verso para memorizar da lição dessa semana, ela é bem clara e diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O que nós vemos nesse verso para memorizar é que Jesus, ele é autor da nossa fé. Porque a fé, ela é um dom que ela é dada por Deus. Assim como cantar, assim como pregar, ser um missionário, ele dá esse dom para nós. Mas nós temos que desenvolver, ouvir a voz do Espírito Santo e começar a desenvolver pela fé que nós temos em Jesus. Nós temos que entender o que é fé. E na lição que nós vemos aqui, a definição é bem clássica e completa, E as Sagradas Escrituras, elas estão cheias de textos que falam sobre a fé. E um deles é este aqui, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, que está lá em Hebreus, no seu capítulo 11, versículos 1. Amigos, a fé, ela envolve nós nos apegarmos, ter confiança, ter esperança nas promessas de Deus, mesmo sem nós vermos assim, evidências claras, se nós não enxergarmos nada, sem nós assim lançar com alguma reserva. Nós temos que se lançar de braços abertos ao Senhor Jesus e acreditar. Não que nós vamos acreditar naquilo que nós fazemos, ou que nós podemos fazer por nós, mas acreditar no Senhor Jesus, que Ele pode fazer coisas por nós. Só tem uma coisa, meus amigos, a fé, ela envolve um compromisso, uma entrega, uma dedicação, ser obediente, temer ao Criador do Universo, ter respeito por esse Deus amoroso, misericordioso, que Ele provém
todas as coisas para nós, todas as nossas necessidades, nós alcançamos através de Deus. E isto nós temos que fazer a sua vontade e o seu querer, e com isto nós vamos aumentando a nossa fé. E algo interessante, né, diz lá em Hebreus, no seu capítulo 10, versículo 38, que diz lá: o justo viverá pela fé. Vejam bem, que o justo viverá pela fé. Onde o apóstolo Paulo, né, ele repete essa frase do livro de Abacuque, né, no seu capítulo 2, versículo 4. E onde Abacuque disse isto relacionado, né, ao ser humano. E ele estava, né, falando da fidelidade que nós temos que ter com Deus. Nós temos que ver as promessas que Deus faz para nós. E que nós devemos abraçar isto, essa oportunidade que Deus dá, para que todos nós possamos alcançar as mansões celestiais. E nós só alcançaremos através da fé. E nós venceremos porque Deus, Ele é fiel e promete o que cumpre para nós. A lição também nessa semana, ela nos leva assim a entender bem, né, principalmente o verso para memorizar, onde a expressão do apóstolo Paulo, que diz autor e consumador da fé, que está lá em Hebreus 12, 2, que nós vimos no verso para memorizar, fala que Cristo, Ele é o revelador, que é Ele que dá o início para a nossa fé. É Ele que planta uma sementinha no nosso coração e ali ela é desenvolvida e faz com que ela aumente a cada compromisso que nós temos com Deus. E ela permanece nos nossos corações e a cada vez mais ela vai aumentando. A fé, de forma alguma, ela é um resultado assim, de uma decisão de uma pessoa. Ou assim, de uma escolha assim, especial. Ela é um dom do Criador do Universo, como eu havia dito, a todos aqueles que se esforçam em ter essa fé. Se você não tem essa fé, você peça para Deus. Peça que você acredita que você pode alcançar isto. E Deus dará essa fé e você realmente irá crescer a cada dia. E o livro de Hebreus, no seu capítulo 11, ele é maravilhoso. Existe uma parte especial, né, que Deus coloca ali, nome de pessoas que fazem parte, né, da galeria da fé, onde tem assim uma lista enorme de testemunhas, né, de pessoas que foram consagradas a Deus, personagens importantes, né, bíblicas, né, que obtiveram vitórias, que obtiveram assim, uma experiência ao lado de Deus, que marcou isso para toda a humanidade. O curioso é que nesse livro de Hebreus, no seu capítulo 11, ele apresenta, né, os dois lados da moeda, onde conta a história assim, de pessoas que foram compromissadas, né, com Deus, que obtiveram assim, grandes vitórias, né, grandes milagres devido à sua fé, como foi o caso, né, de Enoque, Abraão, Sara, Noé, Daniel e muitos outros. Porém, este livro mostra também o outro lado, né, de pessoas que por causa de sua fé, eles sofreram assim, coisas terríveis, como foi o caso, né, de Abel, que ele foi morto pelo seu irmão Caim. Coisas assim que aconteceram devido à sua fé. Algumas pessoas assim, foram torturadas, outras foram presas, maltratadas, alguns até apedrejados, né, como foi o caso de Estevão. Tem alguns que foram cerrados ao meio, alguns apóstolos aconteceu isto. Esses assim, testemunhos assim, de fé estão assim, apresentados nesse livro de Hebreus
para servir assim como uma motivação para todos nós, como exemplo, né? Para que nós sabermos que Deus fez na vida daquelas pessoas que desenvolveram a fé em Jesus, para nós vermos o milagre que Deus faz quando uma pessoa possui a fé, acredita nesse Criador. E esta semana nós aprenderemos muitas coisas assim maravilhosas que vai acrescentar muito na nossa vida. Como o justo, né, viverá pela fé. Falaremos sobre a fé de Abraão, de Moisés. Observaremos a tremenda fé que uma prostituta chamada Raabe, ela teve, acreditou em Deus, modificou e transformou a sua vida. Tanto é que ela está na galeria de sua fé e ela está na linhagem de Jesus. Que você, meu amigo, possa aceitar esse convite de Jesus, porque Ele quer colocar uma semente no seu coração para cada vez mais você cresça em fé, para cada vez mais você acredite mesmo em meio a dificuldades, aflições, pandemias, doenças, terremotos, guerras, você acreditar que tem um Deus no comando desse mundo. Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.